Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Aleluia. Que ambiente gostoso, irmãos. Estar aqui com vocês é uma grande alegria para mim. Quero cumprimentar os pastores em nome de Jesus, a toda a igreja, desejar um feliz ano novo. Alguns eu já vi, outros não. Aleluia. Como é bom estar aqui com os irmãos. Eu quero pedir a gentileza que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo em Êxodo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 7. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a lugar dos cananeus e dos heteus e do amorreu e do ferizeu e do aveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Ora comigo, queridos. Deus eterno, nós estamos tão contentes, ó Senhor, de estarmos na Tua presença, Deus. O nosso coração é regado de gratidão, Pai, pelo Teu Espírito. Por esse ambiente tão gostoso, Pai, como é reconfortante saber que o Senhor está presente e tem liberdade no nosso meio. Nós estamos sedentos de ouvirmos a Sua voz. Por isso nós voltamos o nosso coração e colocamos-nos de joelhos com as nossas atenções para juntos ouvir a Tua voz. Ensina, exorta e edifica. Oh Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Aleluia. A Bíblia começa dizendo que Deus criou todas as coisas. Deus também criou o homem e criou ele para que ele vivesse com o seu Criador, amasse ele de todo o seu coração e vivesse com ele eternamente todas as bem-aventuranças. Esse foi o desejo de Deus quando criou o homem. Mas é certo que o homem caiu e deixou o que havia de mais precioso para se viver para trás. Mas no enredo das Escrituras, enquanto ela nos diz que Deus começa criando e fazendo o homem com um propósito,
as Escrituras também terminam dizendo que o Senhor veio resgatar aquele que se havia perdido, a fim de levar para uma terra preparada por Ele. E todos esses que foram e que serão resgatados por Cristo Jesus até a sua vinda, eles o verão face a face, e eles terão um nome escrito na sua testa. É assim que a Bíblia termina. A palavra de Deus demonstra que no meio do projeto de Deus, um equívoco acontece, e esse equívoco não foi de Deus, foi do homem. O homem pecou e se distanciou de Deus, e o enredo das Escrituras é o mais impressionante que possa ter de qualquer literatura que se possa encontrar. É Deus indo em busca do homem. Depois da queda, o homem perdeu, por causa do pecado, os gloriosos atributos de conhecimento, justiça e santidade para a qual ele foi criado e determinado a viver. O homem, na sua desobediência, se esconde de Deus, e lá aparece o relato que o Senhor buscou Adão no meio da sua desobediência. Quando nós vamos andando para frente, o Senhor também buscou Abraão quando ele ainda era idólatra. Deus buscou a Jacó quando ele estava fugindo das consequências de seus erros. E não foi diferente com Moisés. Deus buscou Moisés quando ele fugia do homicídio que cometeu. Deus sempre está buscando o homem. O desejo de Deus é buscar aquele que Ele criou para viver com Ele. Em um determinado momento da história, Moisés está apacentando, e a Bíblia nos diz que a árvore começa a pegar fogo. Moisés, curioso, chega até lá e Deus começa a conversar com ele. E Moisés percebe que ele estava falando com alguém que ele nunca havia conversado antes, e aquela palavra era pesada, porque estremecia sua carne e o tomou de reverência. Israel está passando por uma das fases mais terríveis que eles poderiam passar. Diga-se de passagem, foram três histórias terríveis na vida de Israel, três marcas terríveis na vida de Israel. A primeira é o exílio no Egito. Depois que o faraó que conhecera José morreu, tudo veio por água abaixo. Então, todas as coisas, ainda no controle de Deus, levou o povo de Israel a ser escravizado. A segunda marca é os 70 anos de exílio, onde o povo ficou escravizado por 70 anos pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a terceira marca terrível na vida de Israel foi no ano 70, quando destruíram o templo e roubaram os utensílios do Senhor. Uns acreditam que foram Nero, outros acreditam que foram Tito, mas deixa isso para uma outra conversa. Acontece que diante dessas marcas, Deus foi atrás daquilo que pertencia a Ele. E Deus não só foi atrás do homem, mas encontrou o homem e criou meios para que o homem entendesse que ele estava lá. Aliás, diante da história, Deus está presente em todas as circunstâncias, às vezes de forma velada, às vezes não se percebe, às vezes as circunstâncias são contraditórias, mas Deus está lá. E a situação que estes homens, que esta nação está vivendo, é uma situação
em que, mais uma vez, Deus vai de encontro ao seu povo. Se você fizer uma breve análise, você vai entender que Deus decide se revelar a Moisés. Deus é quem chama Moisés. Deus é quem resgata os hebreus. Deus é quem, depois de libertá-los de Faraó, é quem sustenta o seu povo no deserto. Deus é quem convida o seu povo a ter um relacionamento com Ele. Deus é quem dita as regras e quem entrega a lei dessa cerimônia, deste relacionamento. E Deus é quem promete presença contínua. O que dizer de Deus? O que falar de um Senhor que está aqui, sem depender de nada de nós? O que falar de um Deus que está em todos os lugares, observando os corações contritos e aquebrantados? Não depende de nada, não precisa de nada. Nada pode aumentar o seu amor. Nada do que eu possa fazer pode influenciar no amor de Deus. Deus não se movimenta com a minha vontade. O amor de Deus não aumenta nem diminui conforme aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Deus continua sendo o mesmo por toda a eternidade. E uma das faces do Senhor é o amor. O amor que resgata. O amor que entrega uma nova expectativa. O amor que tira o homem do monturo, do lixo, do lugar mais terrível que possamos imaginar, e coloca ele sobre os príncipes. Diga-se passagem, eu sou um deles. O que dizer de Deus? Se o povo está escravizado por causa das consequências dos seus próprios pecados, mas mesmo assim, ele viu, ouviu e desceu para resgatar aquilo que o pertence. E o ambiente onde Deus se manifesta é um ambiente de novas perspectivas. É um ambiente onde os sonhos se tornam maiores a fim de que sejam realizados. Quando Deus se manifesta no ambiente, Ele revela propósitos, Ele entrega novos objetivos. Ou seja, tudo isso é o que nós chamamos de renovo. Talvez você já ouviu essa palavra, e essa palavra aparece inúmeras vezes na Bíblia. Em outros momentos, a palavra diz que Deus, Ele não esteve presente à vista de olho nu, mas Ele esteve presente e todos perceberam quando a chuva serôdia baixou e cicatrizou a ferida daqueles que precisavam ser sarados. De outra forma, o Senhor apareceu como um bálsamo de Gileade. O Senhor sempre aparece com a cura no momento em que não se tem mais perspectiva. Nós entramos no ano de 2024 e eu e você, com certeza, criamos novas expectativas para esse ano, e glória a Deus por isso. E o Senhor nos convida hoje a observar o desejo dele de ter relacionamento conosco. Neste texto nós observamos que existem várias palavras, alguns verbos que nos fazem entender o movimento de Deus no meio do seu povo. A primeira coisa que Deus diz quando se apresenta é: eu sou Deus. Quando Deus fala isso para mim e para você, é como se Ele estivesse falando assim: solta tudo que você tem na mão, pega na minha mão.
Quando Deus diz assim, eu sou Deus, Ele está dizendo, olha, a sua perspectiva era humana, mas agora eu vou te dar uma perspectiva sobrenatural. Deus disse, eu sou Deus. E Ele começa a conversar com Moisés. Moisés encobre o rosto porque temeu falar com Deus. E Deus já logo faz lembrar Moisés da aliança que ele havia feito com o seu povo. E ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para mostrar para nós que Ele é um Deus que prometeu sustentar o teu povo, prometeu sustentar a sua igreja, e Ele está aqui hoje e vai continuar sustentando a tua igreja, sustentando o teu povo até a sua volta gloriosa. Ah, como é bom saber que o Senhor está no nosso meio. Como é bom saber que nós podemos nos desarmar de tudo e de todos, tirar as máscaras e entregar-se completamente a um relacionamento puro ao Senhor. Porque, embora depois da queda o homem tenha perdido alguns dos atributos, ou danificado alguns dos atributos, existe uma reserva no homem que faz ele ser carente. O homem é um ser que depende e precisa adorar alguém. É por isso que a igreja tem que avançar e revelar a Cristo a todas as outras, e pregar a Cristo a todas as outras criaturas. O texto começa dizendo assim, disse o Senhor, tenho visto. O verbo ver nos traz a certeza que nós entramos no ano de 2024 com Deus assistindo a nossa vida. Nós poderíamos parar aqui e ir embora, tranquilamente, porque eu sei, nós sabemos, que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que colocou o sol e a lua no lugar, oh glórias, aleluia, tem observado os nossos passos. No verso 9, diz que o Senhor disse assim, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, e conheci as suas dores. O nosso Deus é um Deus relacional. Ver, ouvir e conhecer são coisas que acompanham a Deus quando Ele chega perto de nós. Neste momento o Senhor está aqui. E Ele está passeando sobre todos os corações agora, neste exato momento. Vendo, ouvindo e conhecendo. É o Deus de Israel que está sentado sobre o trono, aonde está ouvindo uma música que canta santo, 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 santo. Imagine que esse Deus é o Deus que está agora na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, ouvindo, vendo e conhecendo quais são os nossos desejos, os nossos planos para o ano de 2024. Ver, ouvir e conhecer indica a disposição ativa de Deus, a solidariedade, o que nós chamamos de graça e misericórdia. Sabe, queridos, esses dias eu estava conversando com os irmãos e eu me lembrei de uma vez que levei minha filha ao hospital e ela ia tomar uma injeção e ela começou a chorar ainda pequenininha e pulou no meu colo com uma confiança que eu ia livrar ela da injeção,
Mas ela já estava chorando porque sabia que a injeção estava a caminho. Eu penso que nós temos que se lançar no Senhor como uma criança se lança ao colo do seu pai. Mesmo sabendo que as dificuldades vão aparecer, nós nos lançaremos, aleluia, na presença do Senhor, em busca de viver os seus propósitos, em busca de viver aquilo que Ele projetou para nós no ano de 2024. E embora nós fechamos os olhos, embora nós nos entregamos a Ele, nós vamos confiar plenamente. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não falha. No verso 8 diz: portanto desci para livrar a mão dos egípcios e fazê-los subir naquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aleluia. Descer, livrar e fazer subir. Perceba o padrão do enredo. Descer, livrar e fazer subir. Indica a participação direta de Deus em fazer algo que nós não temos condição nenhuma de realizar. Indica a presença de Deus do lado daqueles que confessaram o seu nome como seu único e suficiente Salvador. Indica poder de Deus que nos fortalece na nossa fraqueza. Porque aqueles homens não podiam, com suas forças, sair daquele meio onde eles estavam, muito menos subir para a terra, uma terra melhor. Então Deus decide agir. E sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Deus está dizendo: eu estou, aleluia, montando um cenário para a sua vida. Eu estou transformando o ambiente da sua vida. Você não tem força, não pode, não consegue, mas eu estou com você. E por isso eu estou te fortalecendo, te dando força para que você consiga, para que você avance, para que você prossiga. Tudo vem de Deus. Oh Deus. Saber que Deus participa de tudo da nossa vida é tão gostoso, querido. Saber que o Senhor participa de todos os momentos da nossa vida também deve nos dar um pouquinho de temor. Porque tudo é espiritual. Desde o lavar a louça ao administrar uma empresa, desde dar aula aos pequeninos ou dar aula para os PhDs, tudo é espiritual. O Senhor está assistindo tudo. O Senhor observa a nossa qualidade, as nossas destrezas, as nossas limitações também, a vontade de realizar com prazer, com qualidade. E Ele está dizendo: eu vou fazer subir para uma terra que emana leite e mel. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: sou eu que faço vocês mudarem de nível. Sou eu que faço vocês mergulhar cada vez mais profundo em um relacionamento íntimo comigo. Sou eu que faço vocês depositarem a sua confiança unicamente em mim. É isso que Deus está dizendo àquele povo. No verso de número 8, no verso de número 10, Ele diz assim: eu te enviarei.
é aqui que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Quais são os planos que nós estamos fazendo? Todos eles com certeza é bom. Mas se esses planos não tiver o objetivo de cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra, nós temos que reformulá-lo. Porque diante das palavras que foram liberadas na vida de Moisés, restou uma última: eu te enviarei. O Senhor quer levantar homens e mulheres para avançar, para desbravar, para ir atrás de almas, de vidas, pessoas que passem a lidar com pessoas, com almas, que tudo que ela faz, que tudo que ela projeta esteja em primeiro lugar os planos de Deus. Deus destinou a Moisés a uma tarefa. E neste ano de 2024 nós estamos buscando algo sobrenatural para vivermos. Você pode, nós podemos e devemos fazer planos, porque sem planos fica difícil viver. Mas o convite do Senhor nesta noite é que a gente entregue os nossos planos para Ele. Ele é o nosso professor que vai corrigir a nossa prova, a nossa redação. Ele que vai dizer, olha, melhor aqui, coloca uma vírgula aqui, um ponto aqui. Olha, esse trecho não ficou bom, faz de novo. Você é um destinário de Deus. No Novo Testamento, você é um missionário de Deus. O Senhor conta com você nesse ano de 2024 para continuar avançando e expandindo o reino. Esse Deus é fenomenal. Ele não precisa de mim para isso, mas Ele, por seu amor, nos faz participar dessa graça. No verso de número 11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quantos de nós têm se perguntado: quem sou eu nesse ano de 2024? E o Senhor tem liberado essa palavra sobre a sua vida. Sonhe, sonhe, sonhe. Projete a partir de Deus. Sonhe a partir de Deus. A nossa perspectiva não pode ser uma perspectiva a partir de nós, mas a partir de Deus. E agora eu quero dizer aos irmãos que no plano da redenção, no único sentido de buscar um relacionamento ainda maior conosco, Deus continuou buscando o homem enviando o seu Filho. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. A busca incessante de Deus é que a sua igreja viva um relacionamento com Ele. Aleluia. Todas as situações, todas as circunstâncias, elas têm o único objetivo de nos levar a ter comunhão com o Senhor. Se for uma situação boa, o desejo do Senhor é que o nosso coração manifeste gratidão. Se for uma situação adversa,
que o nosso coração manifeste sede do Senhor. Porque se a luta fez a gente orar, ela cumpriu o objetivo dela. Tudo na sua vida deve apontar para o relacionamento. Qual é o momento da sua vida hoje? E qual é o plano, a sua perspectiva para este ano que nós estamos vivendo? A minha perspectiva é que, sobre tudo e todas as coisas, que eu aprenda a me arrepender mais. Que eu aprenda a me ajoelhar mais. Que eu aprenda a ter um coração mais grato. Que eu olhe para todas as coisas e enxergue com um olhar diferente. Porque a partir daí, todas as portas do céu serão abertas para mim, para nós. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, porque aí não vai ter mais diferença. Diante da luta, diante da prova, nós vamos manifestar a intimidade com Deus. Ah, isso é demais, queridos. Nós que estávamos na escravidão, como o povo de Israel estava, agora recebemos Cristo Jesus e nós não somos mais escravos. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos escravos do medo. O seu plano tem que ser grande. Além daquilo que você pode suportar, por quê? Porque agora você está na companhia de Deus. Deus é o seu companheiro agora. João capítulo 1, verso 14 diz: E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Por que eu coloquei a palavra tabernacular? Porque a palavra tabernacular é habitar. E eu tentei buscar alguma forma de explicar isso, e eu vi a figura de um bebê quando está no colo da mãe. Ele arruma o seu corpinho, arruma a sua cabecinha, dá um suspiro, um afago, e se entrega completamente. Talvez você possa ter alguma criança aqui assim, o culto rolando, o baterista suando lá dentro, e ele está no colo da mãe, um sono tão gostoso. Você fala: meu Deus, esse menino é crente mesmo. A palavra tabernacular, irmãos, é alguém que desceu para andar pertinho, para andar tão colado que não tem espaço, não tem separação, anda juntos. O apóstolo Paulo tentou explicar isso dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ao passo que nós estamos andando com Ele, com essa intimidade, nós passamos a ser e parecer como Ele. Que o ano de 2024 se cuide, porque Deus está comigo e com você. Existe um padrão que o Senhor deseja viver conosco. E esse padrão, ele é um paradoxo, porque ele depende da fé e está ligado com a razão. A razão é o plano que eu e você estamos fazendo para 2024. E a certeza de realização é a fé no sobrenatural. Se você explicar isso para qualquer outra pessoa, ele vai dizer: querido, não vai por esse caminho não. Vai devagar. E Deus está dizendo justamente ao contrário para mim e para você. Deus está dizendo: pisa fundo, igreja. Abre as portas. Pegue as ferramentas. Pegue o escudo. O ano de 2024 vai ficar pequeno, perto de tudo que eu tenho para realizar na sua vida. Filipenses capítulo 2,
Verso 5:11 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, aleluia, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No texto que nós lemos em Êxodo capítulo 3, o Senhor está dizendo: eu sou Deus. No Novo Testamento, confessar a Cristo era dizer que Ele era Senhor. E nós entramos no ano de 2024 levantando a mão e dizendo: Senhor, reina sobre nós. Reina sobre nossas perspectivas, Senhor. Reine sobre os nossos planos, Deus. Aleluia, que em tudo em nós, que o nosso cheiro, que a nossa palavra, que o nosso olhar, o jeito de andar, de falar, de relacionar, que em tudo todos possam ver Cristo em mim, Cristo em nós. Que quanto mais alto o Senhor nos levar, mais baixo nós, aleluia, aleluia, vamos nos prostrar a Ele. Glória, lembrei até de um louvor bem conhecido. Os jovens cantam bastante, não sei se canta aqui, Felipe. Muitos querem suas mãos. Aleluia. Nós só queremos os seus pés. Oh Deus. Pega o ano de 2024, entrega assim na mão de Deus. Está aqui, Senhor, ó. Vou lutar para ser íntimo do Senhor, porque Ele vai cuidar de todas as outras áreas da minha vida, e todos os meus planos vão estar alinhados com o que o Senhor deseja para a minha vida. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o Senhor livrou o povo de Israel e levou eles a uma terra maravilhosa, uma terra exuberante, onde eles gozaram de liberdade. O Senhor está nos convidando hoje para separar tempo para intimidade. Você fez isso hoje. Você vem fazendo isso desde o dia em que você fez um propósito com o Senhor, nesse ano de 2024. Mas as maiores bênçãos que nós vamos usufruir, ou já estamos usufruindo, está escrito em Colossenses capítulo 1, no verso 15 e 20 a 20. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Ah, como eu gosto de falar isso, irmãos. Ah, como eu gosto de falar isso, irmãos. Eu que um dia fui escravizado pelas drogas. Eu que um dia fui escravizado pelo crime. Ele me libertou. Ah, Deus, que o ano de 2024 nós possamos voltar ao Senhor e reconhecer quais foram as bênçãos que Ele já nos deu. E não tem problema buscar mais, não, nem fazer planos. O apóstolo Paulo diz: faz logo uma lista, né? O apóstolo Paulo falou assim: vocês estão ansiosos, já que vocês estão ansiosos, faz logo uma lista e entrega para o Senhor. Nós temos essa liberdade em Deus. Mas Ele nos libertou do império das trevas. E Ele só não nos libertou, mas Ele nos tirou de lá.
Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Essa é a primeira bênção que nós temos que lembrar. Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Nós não devemos mais nada. A dívida que nós não poderíamos pagar de maneira nenhuma já foi paga por Ele. Aleluia. Toda vez que eu lembro disso, eu lembro do texto do homem que começou a prosperar e viu que o seu celeiro abundou, e ele disse assim: nossa, o que eu vou fazer com tudo isso que eu vou colher? E aí ele disse: tive uma ideia, vou derrubar os celeiros pequenos que eu tenho, vou construir maiores celeiros, vou colocar tudo lá. E aí ele disse: vou guardar as abundâncias lá. E ele olhou para a sua alma e disse: alma, descansa agora, bebe, folga, goza, porque tudo que você precisa você já tem. No final da história, Deus disse para ele: louco, hoje te pedirão a alma. Tudo vai ficar para trás, mas o nosso relacionamento não. Tudo vai ficar aqui, mas a sede de Deus não. Tudo vai ficar por aqui mesmo, mas a vontade de Deus não. Quando orares, entra na tua casa, fecha a porta, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Ele nos deu a redenção, a remissão dos nossos pecados. E hoje, todos os planos que você fez, pautados pela promessa, pelos propósitos de Deus, podem ser realizados, podem ser sonhados, por causa da certeza que nós temos que Ele escuta as nossas orações. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos permitiu sonhar de novo, Ele nos permitiu ter uma perspectiva melhor do ano de 2024. Como nosso pastor disse aqui, Ele já está no futuro. Ele perdoou os nossos pecados, nós temos acesso. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias e principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça, o corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer no céu. A conclusão desta mensagem é o desejo de Deus que nós reconheçamos a sua ação, que a gente pratique esse reconhecimento de forma ativa da ação de Deus nas nossas vidas. Como Ele viu e ouviu, que a gente carregue esse ano de 2024, que Ele vai continuar vendo, assistindo a nossas vidas e andando conosco até, não é nem 2024, até
a consumação dos séculos. Uma segunda lição que eu quero deixar para a igreja, que eu enxergo nesses textos, é a coparticipação divina na busca. Puxa, irmãos, ao enfrentar os desafios, nós temos que compreender que Deus não apenas vê a nossa situação, mas permanece presente nos ajudando a passar sobre elas. Então nesta noite Deus está nos permitindo a sonhar, e não somente isso, Ele está dizendo que independente da circunstância que nós vamos passar neste ano de 2024, Ele estará conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Estejamos dispostos a participar dessa parceria divina. O Senhor entregou dons e talentos a vocês. O Senhor fez vocês amadurecerem, conquistarem, desbravar. E hoje o Senhor está convidando vocês a ter um relacionamento íntimo, a ponto de mostrar às outras pessoas que estão lá fora tudo o que Deus está fazendo e realizando na sua vida. Para nós terminarmos, nós precisamos reconhecer a busca ativa pelo relacionamento com Deus. Nós precisamos ativar isso na nossa vida. Nós precisamos hoje separar mais tempo para isso. Nós temos que tomar a iniciativa de buscar a Deus por um relacionamento mais profundo. Olha ao seu redor, você está vendo o mundo atacando a igreja. Grandes nomes estão desviando-se, afastando-se, alguns até apostatando-se da fé, e estão atacando a igreja. Corrigindo, contra-atacando a igreja, porque quem está atacando a igreja é o inferno. Aleluia, quem está atacando o inferno é a igreja. A igreja é quem está avançando, mas olha ao seu redor. O Senhor te levantou para ir além. Que nós, nesse ano de 2024, reservamos mais tempo, deixamos reservado mais tempo para uma busca mais íntima do Senhor. Um relacionamento que nos leva à comunhão. Oh Deus, você que entrou o ano de 2024, às vezes, sem a certeza que vai conseguir, ou às vezes você tem a certeza, mas com um pouquinho de dúvida. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é não acreditar, outra coisa é acreditar e de vez em quando, será mesmo? Talvez você está aqui nesta noite e você faz um tempinho que não sente mais o coração pegar fogo na abertura do culto ou na ministração da palavra. Talvez você deixou de chorar quando estava fazendo a coisa mais simples da vida. Sei lá, tomando banho, louvando, cantando desafinado no banheiro. Sei lá, uma coisa tão simples quanto lavar a louça e de repente se encontrar chorando e sentir o abraço do Espírito Santo. Eu não sei, talvez você nem lava mais o seu carro, leva para lavar o carro em algum lugar, glória a Deus por isso, mas talvez você nem chore mais ao entrar no carro e falar: Senhor, obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor, por me dar a condição de ter o que eu tenho. Talvez você deixou de agradecer pelo ovo cozido, frito, pelo bife, pelo contrafilé, pela picanha, eu não sei. O Senhor está nos convidando a valorizar a simplicidade do relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que vocês têm planos muito maiores que os meus. Eu tenho certeza que vocês são muito mais qualificados. E se eu pegar o seu plano, eu vou ficar até de queixo caído, porque eu nem sei escrever muito bem como você. Talvez eu nem tenha a mesma formação que você. Você consegue planejar e estruturar um organograma de uma empresa. Você foi preparado para isso. Talvez você seja um médico condecorado, um advogado da mais alta, nem sei como é que se fala. Talvez você seja o músico mais eficiente. Talvez você seja o professor mais didático que haja na tua escola. Talvez o psicólogo mais bem-sucedido da cidade. Talvez o escritório mais procurado de São Paulo. Talvez você seja um coronel, alguém de alta patente da lei. Deus está nos convocando à simplicidade do relacionamento. Só isso. Eu quero terminar lembrando de um homem, nem está aqui no meu esboço, mas quero lembrar de Naamã, um homem de patente, que ouviu uma menina, e a menina deu um recado para ele: olha, tem um profeta que pode te ajudar, ele vai te ensinar a ter relacionamento com Deus. Irmão, você pode imaginar Naamã acordando 4 horas da manhã, corpo todo ferido? Não sei, a Bíblia não diz, mas imagina comigo, alguém passava faixa, tinha que passar uma faixa para ele colocar a armadura de coronel, de general. E ele se apresentava na frente do seu exército como alguém que, tá tudo 100%. Não podia mostrar fraqueza, porque ele é alguém que imprime, externa coragem. E a única coisa que fez a vida dele andar para frente foi relacionamento. Quando ele ouviu a voz do profeta e obedeceu, tudo deu certo na vida dele. Pastor, posso pedir para a igreja ficar em pé? Se coloque de pé, queridos, por gentileza. Nós vamos orar agora. E talvez você precisa de um renovo, precisa de um refrigério na alma, precisa de um acalento de Deus que só Deus pode fazer por você. Talvez você é daqueles que fez um plano, mas está aqui dizendo: Senhor, me ajuda. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai te ajudar. Nós vamos clamar por um renovo agora. Nós vamos orar para que o Senhor nos faça viver um relacionamento com Ele. Que a gente escute a sua voz com mais sensibilidade. Que a gente sinta a sua presença com mais sensibilidade. Que possamos arder o coração quando ouvir a palavra do Senhor, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava.
E eu quero te convidar a vir à frente. Você que precisa de um bálsamo do Senhor, de um renovo do Senhor, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Essa é a noite que o Senhor separou para nós, para que possamos ser renovados. E eu vou repetir, que o ano de 2024 se cuide, porque o Senhor vai renovar a nossa vida nesta noite. E tudo aquilo que nós planejamos, nós agora entregamos nas mãos do Senhor, desde o primeiro dia que nós entramos aqui. De todas as palavras que foram liberadas, de todos os homens de Deus que passaram aqui, daqueles que vão passar, nós vamos agarrar todas elas, Senhor, e nós vamos acreditar e viver elas. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora pelo renovo do Espírito Santo, Pai. O Senhor está aqui no nosso meio, Deus, e nós precisamos de um renovo para este ano de 2024. Diante de todas as palavras que foram liberadas aqui, deste ambiente glorioso que nós estamos vivendo agora nesta mensagem, neste local de adoração, neste lugar de altar, nós clamamos ao Senhor para que as nossas forças sejam renovadas, para que os nossos olhos sejam abertos e nós enxergamos aquilo que o Senhor tem a realizar na nossa vida. Senhor, estes homens e essas mulheres que aqui estão como eu, estão como esta igreja, como servos prostrados diante de Ti, pedindo: alonga as nossas tendas, Senhor. Faz-nos enxergar ainda maior os Teus planos, ainda mais longe aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, neste momento nós clamamos que nós, em nome de Jesus, possamos viver um ano de intimidade, um ano, ó Pai, de confiança, um ano de entrega, um ano de realização, um ano de conquistas, um ano de avanço, um ano, ó Pai querido, mas tudo isso primeiramente espiritualmente. Que nós possamos ainda mais nos converter, aleluia. Que possamos ainda mais, ó Senhor, ser aquebrantados. Que possamos ainda mais ter um coração grato, Senhor. Derrama, Senhor, agora sobre nós a chuva serôdia. Que todos que aqui estão à frente possam ser renovados, tocados pelo Espírito Santo, transformados, revigorados, levantados. Que todos, sem exceção, porque nós estamos confessando a Ti agora, Deus, a nossa dependência de Ti. Nós dependemos só de Ti, Senhor. Nós confessamos e declaramos: reina sobre nós no ano de 2024, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, reina sobre nós, reina sobre nossas vidas, reina sobre nossa perspectiva. É o que nós pedimos em nome de Jesus.